tardes, Muito boa amados tarde, amigos amados amigos, e irmãos amados amigos e presentes, irmãos presentes, e os que estão em e os que estão em diferentes nações, nações, ministros, ministros, congregações, igrejas, irmãos crentes em Cristo. Que as bênçãos de Cristo sejam sobre todos vocês aqui presentes, e sobre os que estão em outras nações, e sobre mim também. E nos abra as Escrituras nesta ocasião, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler em São Mateus no capítulo 16, do versículo 27 ao 28, e capítulo 17, do versículo 1 ao 13, de São Mateus também. E diz da seguinte maneira: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui, que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo do seu reino. E continua São Mateus capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Jacó, Tiago e a Jacó seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que aqui lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E, aproximando-se de Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os discípulos lhe interrogaram, dizendo: e por que dizem então os escribas que é necessário omitir que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu-lhes, dizendo-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. E então entenderam os discípulos que lhes falava de João Batista. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Pode se sentar, queiram ter a bondade. Os ministérios de Moisés e Elias operando no fim do tempo. Na passagem que tivemos, onde Cristo diz que o Filho do Homem virá com os seus anjos, e então pagará a cada um ou cada qual conforme as suas obras. E também disse que muitos dos que estavam ali não provariam a morte ou da morte até que vissem o Filho do Homem vindo com seus anjos. E depois os leva ao Monte da Transfiguração.
se transfigura diante dos seus discípulos e aparece a cada lado de Jesus e Elias, Moisés e Elias com Jesus. falando com Jesus. A Escritura diz que falavam sobre a ida de Jesus a Jerusalém ou para Jerusalém. Esta é a ordem para a segunda vinda de Cristo. Pois a Escritura em São Mateus, no capítulo 24, versículo 30 ao 31, diz que o Filho do Homem enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntará os seus escolhidos, desde os quatro cantos da terra, ou de um extremo da terra até o outro, e de um extremo do céu até o outro. A promessa é que enviará os seus anjos. E em São Mateus, no capítulo 24, do versículo 31, e em São Mateus, no capítulo 16, do versículo 26 ao 28, diz que o Filho do Homem virá com os seus anjos e então pagará a cada um conforme as suas obras. E porquanto lá iam estar pessoas que não veriam a morte, até que vissem isso, e que veriam em uma visão, e que estaria mostrando o que será na vinda do Filho do Homem no tempo final. Aqueles que estavam vivos, Pedro, Tiago e João, encontramos que representam os que estarão vivos no tempo final. E Cristo glorificado ali, Cristo resplandecendo em glória, nos mostra a vinda de Cristo em glória, a vinda de Cristo glorificado para o último dia. E ali, aquelas pessoas, vendo Moisés e Elias, um de cada lado falando com o Senhor, portanto, que estarão vivos nesse tempo final, assim como Pedro, Tiago e João, vendo a Moisés e Elias falando com o Senhor em sua vinda ali, mostrada em visão, mostra que os crentes em Cristo nascidos de novo, que estarão vivos no último dia, estarão vendo na vinda do Filho do Homem Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e de Elias se repetindo no tempo final. Não será Moisés e Elias literalmente, mas os ministérios de Moisés e Elias, que são as duas oliveiras de Zacarias capítulo 4, versículo 11 em diante. E vamos ver. Zacarias capítulo 4. Diz: verso 11 al 14, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos Diz, olivos versículo 11 a la derecha del ao 14, e respondi mais, a la derecha del candelabro dizendo-lhe: y a su izquierda? o que são essas duas oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez disse: o que são aqueles dois ramos de oliveiras que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? ¿No sabes qué es esto?
E ele me falou dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Os 2 ungidos, os quais são os ministérios das 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias se repetindo no tempo final, os quais cumprirão o chamado a 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. E em Apocalipse no capítulo 11 e Apocalipse no capítulo 7, encontramos esse chamado. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 2 em diante diz: e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar e nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil selados, da tribo de Ruben 12 mil selados, da tribo de Gade 12 mil selados, de cada tribo, e assim continua mencionando cada tribo e 12 mil selados de cada tribo, que são 144 mil selados das 12 tribos de Israel. Estes são os mesmos que aparecem em Apocalipse capítulo 14, versículo 1 em diante, aonde diz, do versículo 1 em diante, onde diz: e olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi a voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpista, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. São as primícias de Israel. 144 mil eleitos, escolhidos, que reconhecerão e crerão e receberão o Cordeiro em sua vinda, no último dia. 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel. O que está para se cumprir. E na sua boca não se achou o engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E aqui podemos ver este evento profético, o qual vai ser cumprido muito em breve, para o qual os ministérios de Moisés e Elias estarão sendo operados pelo Espírito Santo nesse tempo final.
En Apocalipsis capítulo 11, E em Apocalipse, no capítulo 11, dice: entonces me fue dada una caña e diz: semejante a una vara de e medir. foi-me dada uma cana semelhante a uma semelhante a uma vara. Y el altar, E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que neles adoram, y no lo miras, e porque deixa o siendo átrio que está entregado fora do templo, a los e gentiles, não os meças, y ellos subirán la ciudad porque santa foi dada às nações, 42 e meses. pisarão a cidade santa por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Y daré mis dos testigos que profeticen E darei por mí poder às minhas los duas 560 testemunhas, días e profetizarão vestidos. por 1260 dias vestidos de saco. Estos testigos son Essas duas los testemunhas, ou olivos essas duas y los oliveiras, dos candeleros que están en e os pie dois delante cartiçais que estão del diante Dios de la tierra. do Deus de toda a terra. Los dos olivos de Zacarías capítulo 4 verso 11 al As duas 14. oliveiras de Zacarias, capítulo 4, versículo do 11 ao 14, Estos ministerios são estes proféticos, ministérios proféticos, estos ministerios estes ministérios de Moisés e que Elias, estarán repitiéndose. que estarão se repetindo neste tempo final. Un profeta como Moisés, Um profeta como Moisés e um profeta como Elías. como Elias. Por eso es que Israel Por isso é que Israel está esperando un profeta como está Elías, esperando um profeta como Elias, um homem do tempo en que se cumpla la profecía em que se cumpra a profecia de Malaquías de Malaquias, verso 5, capítulo 4, 6, versículos 5 ao 6, que que diz: yo os envío el profeta Elías antes que venga el día eis de que eu vos Jehová, enviarei o profeta grande e Elias terrível. antes que venha o Ele grande e devolverá terrível o dia do coração dos Senhor, padres a e seus ele filhos, converterá o dos coração filhos a dos seus pais aos não filhos seja que eu venga e o coração e dos hiera a filhos a tierra seus pais, com maldição. para que eu não venha El ministerio e de fira a terra com maldição. lo hemos visto manifestado en O ministério de Elias vimos manifestado em Elias Tisbita. el Espíritu Santo operando. É o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo operando esse ministério em Elias Tisbita. Depois, Los hijos de los profetas, vimos cuando pela vieron segunda vez em Eliseu. que Eliseo regresó solo ya. Dios se había Os llevado filhos un dos carro de profetas, fuego a quando Elías viram Tisbita, que Eliseu le dijo, regressou "Regresa sozinho, solo, hiere las aguas del Jordán con el manto de Elías, e como Deus lo hizo Elías". já o levou em um carro de fogo, Elias Tisbita. Depois volta sozinho ou regressa sozinho. Fere as águas do Jordão Sobre Eliseo. com o manto de Eso fue lo Elias, que Eliseo había como pedido tinha a feito Elías, Elias, que una doble porción e del se abriram as Espíritu águas do Jordão. viniera. E os filhos dos profetas disseram: o espírito de Elias repousou sobre o Eliseu. Quitado de medio de ti, te será concedido. Isso foi o que Si Eliseu no, tinha pedido a te será Elias, concedido. que uma dupla porção do espírito que estava nele viesse sobre ele, sobre Eliseu. Elías, E Elias lhe disse: se você me vê, le será se concedido ver la você venida del me Señor ver, en el ouvir, día postrero. quando eu for tirado do meio de ti, Estarán atentos, te será esperando concedido. del Señor. E se não, não te será concedido. Elías. É importante vigiar a Elias, Luego verán a Moisés, porque será concedido ver a vinda do Senhor no último la dia venida. a todos aqueles que estarão atentos, esperando a vinda do Senhor, e verão primeiro a Elias, e depois verão a Moisés, e depois verão a vinda do Senhor, A la iglesia del o Senhor vindo pela sua igreja. E isso será o sétimo selo, que será aberto à igreja do Senhor Jesus Cristo, para lhe dar a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O sétimo selo é a vinda do Senhor. Moisés E o sexto selo é Moisés e Elias en sus ministerios. em seus ministérios. O sea, Dios, Ou por seja, su Espíritu, Deus, por meio do seu Espírito, repitiendo repetindo esses ministérios de Moisés e Elias en el tiempo final. Esos son los dos olivos neste tempo final. prometidos, los dos ungidos que están delante de la presencia Esses são de as Dios, duas oliveiras prometidas, os dois ungidos que estão diante da presença de al lado Deus. de Jesús, uno a cada lado.
assim como estavam ao lado de Jesus, um a cada lado. Portanto, a vinda de Elias no último dia, como o quinto Elias, ou o ministério de Elias pela quinta ocasião, e o ministério de Moisés pela segunda ocasião, ou se contarmos o ministério de Moisés pela segunda ocasião, em Jesus, um profeta como Moisés, então seria a terceira vez que o ministério de Moisés seria manifestado na terra. Se não a contamos, então seria a segunda vez. Isso será o Espírito Santo, a coluna de fogo ungindo no último dia, para operar os ministérios de Elias, de Moisés, lo que tiene que ver con el ministerio de Moisés y de Elías, para el día posterior el ministerio de Elías por quinta ocasión y el de Moisés por segunda ocasión o tercera ocasión, si contamos como segunda ocasión la manifestación del Se contarmos o ministério de Moisés pela segunda ocasião em Jesus, um profeta como Moisés, então seria a terceira vez que o ministério de Moisés seria manifestado na terra. Se não a contarmos, então seria a segunda vez. Isso será o Espírito Santo, a coluna de fogo, ungindo no último dia para operar os ministérios de Moisés e Elias no último dia. O que tem a ver com o ministério de Moisés e de Elias para o último dia? O ministério de Elias pela quinta ocasião e o de Moisés pela segunda ocasião, ou terceira ocasião, se contarmos como segunda ocasião a manifestação do Espírito de Jesus. Então, esses ministérios são então ligados ao sexto selo. O sexto selo são Moisés e Elias, os dois ungidos, as duas oliveiras. E quando se abre em cumprimento e se revela a igreja ao povo hebreu, sobretudo, o sexto selo está ligado ao juízo divino que há de vir sobre a terra. Portanto, sob o ministério de Moisés e Elias das duas oliveiras, será realizado o chamado aos 144.000 hebreus. Também vão ser reveladas as pragas, os juízos que hão de vir sobre a terra. Ou seja, que sob esses ministérios estará se revelando na terra todas essas pragas que hão de vir. Esses juízos divinos, como no tempo de Moisés, lá no Egito, foi revelado por Deus através de Moisés as pragas ou os juízos divinos que viria sobre o Egito. O rei e seu império. Pois Deus havia dito a Abraão que sua semente ia estar em terra alheia, cativa. Capítulo 15 de Gênesis. Versículo 13 em diante, que diz: Então disse o Senhor a Abraão: Saibas que de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Agora vejam, 400 anos estaria escravizado o povo hebreu lá no Egito. E em seguida Deus o libertaria com mão forte, com juízos divinos, e castigaria essa nação, e a julgaria, a castigaria, e seria o povo livre
e regressaria à terra onde estava Abraão, a terra que Deus jurou a Abraão que daria para ele e a sua descendência, a terra de Israel, como se chama atualmente. Antes se chamava a terra de Canaã, por isso a promessa foi a terra de Canaã. A quarta geração é muito importante, porque na quarta geração surge a vida ou o germe de vida do que vai acontecer mais adiante. Em Abraão estava e mais adiante surgiu. Na quarta geração, ali estava um povo descendente de Abraão, com suas 12 tribos. Mesmo que apareçam 13, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, mas é que a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, filhos de José, formam a tribo de José. Quando diz a tribo de José, é preciso contar para Efraim e Manassés, e são 12. E quando diz a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, então são 12. É que a bênção da primogenitura a qual José tinha tem uma dupla bênção, e tem uma dupla bênção até em tribo, 2 tribos. Sem essa tribo de José não haverá restauração para Israel, não haverá restauração do reino e trono de Davi. Os direitos da primogenitura, diz em 1 de Crônica, no capítulo 5, que esse direito os tem os filhos de José. Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e deles veio o soberano. Porém, a primogenitura foi dada a José. Por isso se requer a restauração dos tribos de Israel. Das tribos perdidas, das 10 tribos del reino del norte que estaban encabezadas por Efraim. O chamado e o recolhimento das tribos perdidas, das 10 tribos do norte, do reino do norte, que estavam encabeçadas por Efraim. Sem a bênção da primogenitura, que corresponde a José, a tribo de José, e José tem dupla bênção de tribo, duas tribos, a de Efraim e a de Manassés, onde está a bênção e os direitos da primogenitura. E José representa a Cristo. E Manassés representa os judeus. E Efraim representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E não vamos explicar muito sobre isso. E agora, na quarta geração, que é a geração onde se cumprem as promessas de Deus,
que é a geração de ouro, onde se cumpre as promessas de Deus de liberação ou de libertação do Êxodo, encontramos que assim também é no campo espiritual. Lá houve o êxodo físico, literal, saindo da escravidão do reino dos gentios, daquele tempo e daquele território onde estavam os filhos de Israel como escravos. E esse faraó daquele tempo e seu reino, seu império, representava o reino ou império e rei ou príncipe das trevas, que é o maligno. Também tinha a religião babilônica, o império egípcio. Depois encontramos que, assim como Deus libertou a Israel do império de Faraó e deixou destruído esse império, e os exércitos que iam, o exército que ia nos carros para destruir Israel, e ao passar pelo Mar Vermelho, que foi aberto, quando já estavam no meio do mar, por onde passaram os judeus ou os hebreus, foi fechado. E aí se afogaram. Deus destruiu cavalos e cavaleiro. E Israel passou para o outro lado em seco. Passou o Mar Vermelho para ir ao Monte Sinai e receber o pacto divino. A lei. E daí seguir rumo a Canaã, a terra prometida, para se estabelecer como uma nação livre e soberana, com as leis divinas, com ordenanças e leis para todo Israel, com a interpretação dos 10 mandamentos. Colocada essa interpretação em leis e ordenanças que foram dadas a Israel por meio do Espírito Santo através de Moisés. Encontramos que isso foi um êxodo físico para serem colocados na terra prometida, onde Deus estaria com eles e estaria com eles habitando com seu povo e governando seu povo por los diferentes, e acompanhou-lhes no caminho e estaria com eles habitando com o seu povo e governando seu povo pelos diferentes homens que ele levantaria, os juízes que levantaria e que terminaria esse tempo dos juízes com o último deles, que foi o profeta Samuel. Era o lapso de tempo da teocracia, a qual depois, no tempo de Samuel, quando já estava ancião, o povo desprezou esse homem de Deus, esse profeta de Deus, e já viu que já estava muito velhinho ou ancião, e quis ter um rei como as demais nações. Quis uma mudança por meio de um homem a uma monarquia, um homem. Na monarquia, um homem governa para Deus. Na teocracia, Deus governa por meio de um homem. Na monarquia, um homem governa para Deus. Colocaram o primeiro,
na permissiva vontade de Deus, a qual foi Saul. Depois ele falhou. E depois Deus deu a Davi um homem conforme o coração de Deus. Um homem com as duas consciências juntas. Um profeta. Os pensamentos do coração de Deus, por meio do Espírito Santo, Deus passava a Davi. E depois houve um lapso de tempo de monarquia. Mas depois, com o tempo, desapareceu a monarquia de Davi. Mas a promessa é que será restaurada essa monarquia. E o reino de Davi, o trono de Davi será restaurado. Essa é uma promessa, a qual está em Ezequiel capítulo 37, do versículo 15 ao 28, e também o capítulo 34 de Ezequiel, versículo 21 ao 29. Também encontramos em São Lucas, capítulo 1, versículo 30 ao 36, onde o arcanjo Gabriel apareceu a Maria e diz que ela vai ter um menino, um filho, e que será chamado Filho de Deus, e Deus vai dar o trono de Davi, seu pai, e reinará para sempre sobre o seu povo. Essa é uma promessa que nos mostra quem é o herdeiro ao trono de Davi. E também em Isaías, no capítulo 9, versículo 1 ao 9, também nos fala de um menino que nascerá, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre o seu ombro, e se chamará o seu nome Admirável Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Podem ler para que tenham em ordem tudo o que diz sobre esse menino. Vamos ver aqui, versículo 9, versículo 6 ao 7, que diz: E o principado sobre seu ombro, e se chamará seu nome Admirável, Conselheiro, Deus Forte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 6 e 7, que diz: Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu reino e paz não haverá fim sobre o trono de Davi e seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, e o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isto é o que diz em Isaías que Deus vai fazer. E no capítulo 11, do versículo 1 em diante de Isaías, diz: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, ou seja, um filho, um broto, e das suas raízes um renovo, frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, ou seja, com a palavra, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, ou seja, que traz o juízo divino sobre a raça humana, sobre o planeta Terra. Cristo, o anjo do pacto, a coluna de fogo, estará falando neste tempo final, e se vai saber as coisas que ele prometeu que vai falar
e das quais ele vai falar. Portanto, este é um tempo muito importante para todos os crentes em Cristo. É o tempo mais importante de todos os tempos. Porque é o tempo para a vinda do Senhor. É o tempo para o chamado de todos os filhos de Deus. É o tempo para o chamado de todos os filhos de Deus que estarão formando e que formarão o corpo místico de Cristo na etapa que corresponde a este tempo. Porque é a era de ouro, a era da pedra angular, é a etapa da quarta geração no processo da restauração da Igreja do Senhor, Jesus Cristo. Esta é a etapa onde os crentes em Cristo, nascidos de novo, chegarão à perfeição e onde serão transformados os que estejam vivos, e os que morreram serão ressuscitados em corpos eternos, mas não sabemos em que ano. Portanto, enquanto avança o tempo, vamos sendo preparados, vamos recebendo a palavra para o nosso tempo e vamos trabalhando no programa divino correspondente a esse tempo. E trabalhando no programa divino é que chegaremos à perfeição, onde obteremos todo o conhecimento que se requer ou que Ele prometeu nos dar, para nos dar a fé, a revelação, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, estamos em uma etapa de processo de preparação e de trabalho. Porque assim como Deus atuou por meio de Cristo, ungiu Cristo com seu Espírito, a coluna de fogo, e por meio dele realizou a obra correspondente àquele tempo. Por isso ele dizia: esquadrinhem as Escrituras, porque nelas vos parece que tem a vida eterna, e elas são as que dão testemunho de mim. Ele dizia também: como o Pai me mostra, assim eu faço. Não faço nada de mim mesmo. Cristo dizia, o Pai que mora em mim, Ele faz as obras. Era Deus fazendo as obras que Ele prometeu realizar nesse tempo. Ele prometeu enviar o Messias. E ali estava ungido com o Espírito Santo. Porque Messias, o que significa é ungido. O Cristo. E estava ungido com o Espírito Santo, com a coluna de fogo. E tudo o que Deus prometeu que faria por meio do Messias para este tempo, o fez por meio de Jesus Cristo. E coroou a sua obra na crucificação, efetuando ali a redenção, derramando o seu sangue, morrendo pelos nossos pecados e tirando-os de nós e morrendo por nós, ao tomar os nossos pecados. E depois da sepultura, voltou glorificado,
para nunca más morir. Para nunca mais morrer. E, consequentemente, realizou a obra que estava prometida que realizaria nesta terra. Depois subiu ao céu e continuou a obra de intercessor, de sumo sacerdote, da ordem de Melquisedeque lá no céu, onde se encontra intercedendo por cada pessoa que o recebe como único e suficiente Salvador, as quais têm seus nomes escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. E Deus, por meio do seu Espírito, estava, está e estará em sua igreja. Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, do versículo 20. E agora, o próprio Espírito Santo, ou o mesmo Espírito Santo que atuou por meio de Cristo na coluna de fogo, agora passou a sua igreja e esteve atuando em e por meio da sua igreja por 2000 anos e ainda continua no meio da sua igreja atuando. Tudo que Deus tem feito por meio de Cristo, o anjo do pacto, na terra, desde o dia de Pentecostes para cá, foi por meio de sua igreja. A obra de Cristo continuou em sua igreja. E a sua igreja, para este tempo final, receberá a adoção, que será a redenção do corpo para cada crente, para ter corpos eternos e glorificados e assim entrar ao reino de Deus fisicamente com vida eterna. En lo espiritual ya hemos entrado al reino de Dios. Dice el mismo San Pablo, conhecedor. E agora o mesmo Espírito Santo que atuou por meio de Cristo, a coluna de fogo, agora passou à sua igreja e esteve atuando em e por meio da sua igreja por 2000 anos. E ainda continua no meio da sua igreja atuando. Tudo que Deus tem feito por meio de Cristo, o anjo do pacto na terra, desde o dia de Pentecostes para cá, foi por meio da sua igreja. A obra de Cristo continuou em sua igreja. E sua igreja, para este tempo final, receberá a adoção, que será a redenção do corpo para cada crente. Sua transformação, para terem corpos eternos e glorificados, e assim estarem no reino de Deus fisicamente, com vida eterna. No espiritual já entramos no reino de Deus, diz o mesmo São Paulo, conhecedor deste mistério divino, em Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao 14, a qual nos tirou da potestade das trevas, ou seja, nos livrou que a potestade do poder do inimigo e do reino, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fomos trasladados do reino das trevas para o reino de Cristo, e por isso estamos sentados com Cristo em lugares celestiais em seu reino, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Assim como fomos tirados do reino das trevas e colocados no reino de Cristo, no reino de Deus, no reino do amado Filho, Jesus Cristo, no literal, no físico vamos ser tirados também deste reino terreno e colocados no reino de Cristo, no reino celestial, ou seja, seremos tirados dessa dimensão física que está sob o controle do reino das trevas e colocados na dimensão onde está Cristo e onde Ele é Rei. Fisicamente vai acontecer isso, para a qual necessitamos uma transformação física. Como tivemos necessidade de uma transformação interior, onde tivemos que nascer de novo, como Cristo diz a Nicodemos no capítulo 3 de São João: em verdade te digo, que o que não nasça da água, ou seja, do Evangelho e do Espírito, o Espírito Santo,
não pode entrar ao reino de Deus. Assim aconteceu espiritualmente. E agora vem a parte física, para passar fisicamente para o reino de Cristo, para o reino que ele obteria. Capítulo 19, do versículo 12 de São Lucas diz, versículo 11 ao 12, que diz: e ouvindo eles, ou seja, os seus discípulos, estas coisas, prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidava que logo lhe se havia de se manifestar o reino de Deus. Eles pensavam que o reino de Deus ia ser estabelecido sobre a terra já nesses dias, mas fisicamente ainda tinham que transcorrer uns 2000 anos, porque o estabelecimento físico do reino de Deus é para o tempo do reino milenar, ou milenial, para o sétimo milênio. Disse, pois, certo homem nobre, esse é Jesus Cristo. Lembre-se, eu recorde que ele vem da Virgem Maria, nasceu da Virgem Maria, e ela é descendente do rei Davi, pela linha do filho de Davi, Natã, e foi adotado por José como seu filho. Por isso o ángel Gabriel le dice a José, hijo de David. E José era um filho de Davi, descendente do rei Davi, pela linha do rei Salomão. Por isso o anjo Gabriel diz a José, filho de Davi, e agora ele pertence à realeza ao nascer da Virgem Maria e também ser adotado por José, o marido de Maria. Certo homem nobre partiu para uma terra remota. Para que se foi? A fim de tomar para si um reino e voltar depois. Cristo, quando ressuscitou, luego de estar unos 40 días con sus discípulos, se fue al cielo y allá es que le recibirá el reino. Recibió el reino al sentarse en el reino de Dios en el cielo, como nos dice en San Mateo capítulo 26. Assim como fomos tirados do reino das trevas e colocados no reino de Cristo, no reino de Deus, no reino do amado Filho, Jesus Cristo, no literal, no físico, vamos ser tirados também deste reino terreno e colocados no reino de Cristo, no reino celestial. Ou seja, seremos tirados desta dimensão física que está sob o controle do reino das trevas e colocado na dimensão onde está Cristo e onde Ele é Rei. Fisicamente vai acontecer isso, para a qual necessitamos uma transformação física, como tivemos necessidade de uma transformação interior, onde tivemos de nascer de novo. Como Cristo disse a Nicodemos no capítulo 3 de São João, em verdade te digo que o que não nasce da água, ou seja, do Evangelho e do Espírito Santo, não pode entrar ao reino de Deus. Assim aconteceu espiritualmente. E agora vem a parte física para passar fisicamente para o reino de Cristo, para o reino que ele obterá, ou obteria. No capítulo 19, do versículo 12 de São João, diz, versículo 11 ao 12, e ouvindo eles, ou seja, seus discípulos, estas coisas, prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de se manifestar o reino de Deus. Eles pensavam que o reino de Deus ia ser estabelecido sobre a terra já nesses dias, mas fisicamente ainda tinham de transcorrer uns 2000 anos, porque o estabelecimento físico do reino de Deus é para o tempo do reino milenar, para o sétimo milênio. Por isso,
disse: pois certo homem nobre, esse é Jesus Cristo. Lembre-se que ele vem da Virgem Maria, nasceu da Virgem Maria, ele é descendente do rei Davi pela linhagem do filho de Davi, Natã, e foi adotado por José como seu filho. E José, um filho de Davi, descendente do rei Davi, pela linhagem de Salomão. Por isso o anjo Gabriel diz a José: José, filho de Davi, e agora ele pertence à realeza, ao nascer da Virgem Maria e também ser adotado por José, o marido de Maria. Certo homem nobre partiu para uma terra remota. Para o que foi? A fim de tomar para si um reino e voltar depois. Cristo, quando ressuscitou, depois de estar uns 40 dias com seus discípulos, foi para o céu, e lá ele receberá o reino. Recebeu o reino ao sentar no reino de Deus no céu, como diz em São Mateus no capítulo 26. Ele sabia o que ia acontecer, diz no capítulo 26, 64, isto é, quando estão julgando no Sinédrio. Disse-lhe Jesus: tu disseste. Vamos ler no versículo 63 do capítulo 26 de São Mateus. Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. E disse-lhe Jesus: tu disseste. E digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem sentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Aqui encontramos que Jesus diz que ele vai se sentar à mão direita do poder de Deus e, consequentemente, todo o poder. Diz a Escritura, ele mesmo diz: todo o poder me é dado no céu e na terra. São Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. E agora em Apocalipse capítulo 3, do versículo 20 ao 21, nos diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Portanto, isto é para o tempo da tarde, para o tempo que o Evangelho percorreu desde o leste, a terra de Israel, até o oeste, o continente americano. No continente americano é onde se põe o sol, e consequentemente é o território para esta ceia. E com ele cearei ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no seu trono, ou seja, no trono de Davi, que é o trono de Cristo. Ele se sentou no trono do Pai no céu, mas o trono, o seu trono, é o trono de Davi, a qual ele é o herdeiro e na qual ele reclamará neste tempo final. E ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no seu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Assim como Cristo venceu e se sentou no trono, se sentou com o seu Pai no trono celestial, no reino celestial, assim será no reino terreno de Cristo e seu trono. O ministério de Moisés e Elias são os ministérios que correspondem à posição que Tiago e João queriam a obter no reino de Cristo. Recordem que eles vieram com sua mãe para que intercedesse por eles, para que Cristo lhes prometesse a posição em seu reino, da direita e da esquerda, que é a posição que vemos no Monte da Transfiguração, que tinham Moisés e Elias, um direito e outro à esquerda. E com eles viram isso no Monte da Transfiguração. Depois, no capítulo 17, depois no capítulo 20 de São Mateus, ele vem com sua mãe pedir uma posição no reino de Cristo. E no capítulo 20, versículos 20 em diante de São Mateus diz: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele lhes disse: que queres? E ela respondeu: dizem-me que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Eles queriam a maior posição que Cristo tem em seu reino para otorgá-la a quem corresponde. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis? Pode vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo na qual sou batizado? E disseram eles: podemos. Quem está buscando uma bênção não pode olhar os problemas, tem que ser positivo e sempre dizer: sim, podemos alcançar tal bênção e podemos alcançar esta promessa que está na Escritura. E disse-lhes ele: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado, mas ao sentar à minha direita ou à minha esquerda,
não me pertence dá-lo, mas para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ou seja, que está preparado para dá-lo a alguém, a posição da direita e da esquerda. Em todo governo, a mão direita do presidente ou do rei e a mão esquerda do presidente ou do rei, esses são duas pessoas. Por isso, nos negócios também, alguns dizem, esta é a minha mão direita. E agora, isto nos fala das posições mais altas que Cristo tem em seu reino, para dar o ortogar, conforme ele diz, para quem está preparada. É como o faraó, que colocou José como sua mão direita, colocou José como administrador do seu reino, como o primeiro-ministro, como o vice-rei. Apocalipse 3, 21 diz, ao que vence ele, lhe concederei que se sente comigo no seu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Essa é a posição que procuravam Tiago e João, e a mãe deles queriam essa posição para os seus filhos, mas não foi concedida, porque essa posição não é dada, não é de Jesus. Dá-la a quem ele quiser, a não ser para aqueles a quem está preparada. E isso corresponde às duas oliveiras, a Moisés e a Elias, conforme Cristo mostrou no Monte da Transfiguração. Eles queriam ser Moisés e o outro a Elias. Por isso, em uma ocasião, dizem a Jesus, quando Jesus foi com seus discípulos para Samaria, e lá não o deixaram entrar. E eles lhes dizem, Tiago e João, chamados também e apelidados os filhos do trovão, dizem-lhe, Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu, como Elias fez, sobre Samaria? Vem. Queriam essa bênção, esse ministério de Elias e Moisés. E agora, esses ministérios vão atuar para Israel neste tempo final. E o que é a sétima trombeta para Israel? É o sétimo selo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que para Israel o quadro é com a sétima trombeta, que são Moisés e Elias. O sexto selo, que são Moisés e Elias, o reverendo William Branham diz que eles sabem como abri-lo e que o podem abrir quando eles queiram. Portanto, vigiem Israel. E vigiem, porque em algum momento lhes vai cumprir o que eles estão esperando. Estão esperando a Elias. Estão esperando Elias, precursor da vinda do Senhor para Israel. E estão esperando também Moisés, um profeta como Moisés. E um profeta como Elias. Isso é o que Israel está esperando. Eles não crerão em nenhuma outra pessoa. Tem que ser um profeta. Eles creem em profetas, porque aos profetas é que vem a palavra do Senhor. Porque não fará nada ao Senhor sem que revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, do versículo 7. Portanto, Israel depende do cumprimento
da vinda do Espírito Santo, operando os ministérios de Moisés e Elias no último dia. E eles sabem que o Elias que estão esperando será um homem, do tipo em que essa promessa se cumpra, e que virá conforme a como está prometido em Malaquias no capítulo 4, versículo 5 ao 6. E as palavras de Jesus do capítulo 17, do versículo 10 ao 13, que diz: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Vai restaurar as 12 tribos, vai restaurar o reino, vai restaurar a fé. Portanto, para que surja um avivamento, um despertamento espiritual em Israel, necessitam Elias restaurando o coração do povo, restaurando-os à fé original, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E isso está muito perto. Escutaram sendo lido do livro das Eras, na página 30, donde dice: ahora, ¿cuándo volverá el evangelio de los judíos? Quando se haya onde diz: e agora, quando voltará o evangelho aos judeus? Quando tiver terminado a dispensação dos gentios. O evangelho está preparado para voltar para os judeus. Oh, se tão somente pudesse dizer algo que está a ponto de acontecer hoje, neste nosso dia. Esta grande coisa que vai acontecer percorrerá até Apocalipse 11. E que são o quê? As duas oliveiras. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o evangelho de novo para os judeus. Estamos preparados. Tudo está em ordem. Igual como os judeus trouxeram o evangelho para os gentios, assim também os gentios o levarão de regresso aos judeus e o rapto acontecerá. Página 30 do livro das Eras, do livro do reverendo William Branham. E na página 34 e 35 desse mesmo livro também fala de Israel. Estamos no tempo para de que um momento ao outro surja este evento profético dos ministérios de Elias e Moisés operando e operados pelo Espírito Santo no fim do tempo para Israel. E o sétimo selo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sétimo selo pela qual houve silêncio quando foi aberto no céu. E se houve silêncio e não foi revelado, terá que esperar o cumprimento desse evento no céu, para que em seguida seja aberto a igreja do Senhor Jesus Cristo. É preciso esperar um pouquinho de tempo. E enquanto isso, está trabalhando em todos os projetos que estão assinalados para a igreja do Senhor Jesus Cristo realizar neste tempo final. E na terceira etapa, que se cumprirá em uma grande carpa catedral, aí será revelado o que necessitamos para sermos transformados e levados com Cristo a ser das bodas do Cordeiro. E aí a glória de Deus vai ser manifestada no meio do seu povo, da sua igreja. E, consequentemente, a presença de Cristo na coluna de fogo, em Espírito Santo, será uma realidade, manifestando-se e trazendo o cumprimento do que está prometido
para a realização ou cumprimento da visão da carpa. Portanto, estejamos à expectativa e trabalhando sempre e com nossos olhos bem abertos, porque algo grande está prometido para ser cumprido no meio dos crentes em Cristo. Os creyentes en Cristo tienen una promesa grande de una Os bendición crentes em grande Cristo têm uma grande promessa para este tiempo final. de uma grande bênção para este tempo final. Y los que aman su E os venida que amam a sua vinda lo van a ver. o verão. Van a ver esa Vão manifestación ver essa manifestação de Cristo, del Espíritu Santo, de Cristo, en medio de su iglesia. do Espírito Santo no meio da sua igreja. Por lo tanto, continuemos hacia adelante trabajando. Portanto, en la obra del continuemos para frente, trabalhando na obra do Senhor em todos os campos. Señor. Toda esa obra A misionera evangelização, y cada cual también toda essa obra missionária, e cada um também em sua igreja. en su iglesia trabajando Todas as pessoas em suas igrejas ou em sua igreja trabalhando em prol do Evangelho de Cristo y trabajando e trabalhando a favor de todos los hermanos de todos os irmãos y e trabajando trabalhando por el bienestar pelo de su país bem-estar do seu país, para que para que cada día cada dia las cosas sean mejores as coisas sejam melhores para os crentes em Cristo. y trabajando en todo proyecto que E ya trabalhando em todo o projeto que já vimos van a ser nas llevados promessas a que cabo, vão ser realizadas los cuales Dios ha neste prometido, tempo final, porque a quien vos as Dios, quais Deus a prometeu. quien vos Cristo, Porque a quem Deus vai usar? de toda promesa que A Él ha hecho, quem Cristo vai usar para o cumprimento de toda a promessa que Ele fez? los miembros de su iglesia. Cristo e Espírito Santo vai usar os membros da sua igreja, e é por meio da sua igreja que Y continuará Cristo esteve operando en Espíritu Santo usando diferentes personas. e continuará Cristo operando no meio da sua igreja em Espírito Santo, usando diferentes pessoas. Portanto, Van a estar em operando frente, en el día trabalhando na obra de Cristo, consciente de que os ministérios de Moisés e Elias vão estar operando no último dia, no fim do tempo, por medio de su Espíritu, para Deus falar por meio do seu Espírito para o povo hebreu e chamar e juntar 144 mil hebreus. el sexto sello O sexto selo son Moisés y Elías. são Moisés e Elias. Son los ministerios de Moisés São os y Elías. ministérios de Moisés e Elias surgindo no último dia. Y cuando se abra E quando se abrir ese sexto esse sello, sexto selo, cuando esté en pleno e cumplimiento quando estiver em pleno cumprimento no último dia, con y tratando e con Israel tratando com Israel, para abrirse, para se se abrir, abrirá con un grande terremoto. abrirá com um grande terremoto. Por lo tanto, Portanto, estaremos preparados estaremos preparados, porque nosotros estamos porque nós estamos esperando nossa transformação para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. para ir com Cristo à ceia das bodas do Siempre los Cordeiro. creyentes en Cristo en todos los tiempos Sempre os crentes em Cristo em todos os tempos tinham que estar esperando a la transformação, vez del Señor, a vinda do Senhor com os mortos crentes nele, transformación e para los que estén a vivos. transformação para os que estiverem vivos. Hay que estar esperando É preciso estar esperando la venida del a Señor vinda do Senhor y nuestra transformación e a nossa transformação en tiempo presente. em tempo presente. O sea, hoy. Ou seja, Y si no sucede hoy, entonces se mañana. Y não si acontecer sucede hoje, mañana, pasado mañana, siempre estaré preparados y consagrados. então amanhã. E se não acontecer amanhã, depois de amanhã, sempre estarmos preparados e consagrados a Cristo, esperando a sua vinda, a vinda dos mortos crentes dos crentes em corpos glorificados, e a nossa transformação para irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Os ministérios de Moisés e Elias operando en el fin operando del tiempo. no fim do tempo. Ese ha sido nuestro tema. Esse foi o nosso tema para esta ocasião. Y hemos visto E vimos que todo es sencillo. que tudo é simples.
todo eso va a ser abierto, Tudo ese isso vai ser aberto, esse mistério, a la iglesia, à igreja, el sexto sello, tanto o sexto selo como el del séptimo sello. como o sétimo selo. Que las bendiciones de Que as Cristo, bênçãos de el Cristo, o Pacto, anjo do pacto, seja con todos ustedes com todos y vocês también conmigo. e também comigo. Continúen pasando todos Continuem una tarde todos feliz, passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. el E próximo o domingo, próximo domingo, como siempre, como sempre, la transmisión para todos los países, a transmissão para todos os países en las e pantallas, nas telas, ou ya sea en persona, o a través de la já pantalla, seja em pessoa estaremos viéndonos y ou escuchando através da la tela, palabra a transmissão, del Señor. estaremos nos vendo e escutando a palavra do Senhor. Que Deus os abençoe, desguarde e deixo com vocês Al reverendo ao reverendo Benjamín José Benjamin Pérez.